Então, aqui ele faz uma citação de Isaías 6, 9 a 10, que é o endurecimento do povo judeu, do povo de Israel. Para o gentio, esta salvação de Jeová é enviada até que a plenitude dos gentios seja completada. Então, o endurecimento por parte que aconteceu em Israel será removido e será a vida dentre os mortos, Romanos, conforme Romanos 11, 27. Então, irmãos, veja só, essa declaração de Romanos é muito importante, porque lá fala, eu vou até ler, não, é bem longo, né? Mas lá fala o seguinte, que é por meio da conversão dos judeus que vem a ressurreição dos mortos. E Satanás quer impedir a conversão dos judeus para que não haja a ressurreição dos mortos, porque de alguma forma misteriosa e espiritual as coisas se vinculam, é o que eu entendo até hoje. A menos que alguém tenha uma revelação superior e me mostre que eu estou errado. Aí eu mudo de opinião, como eu sempre falo. Eu quero ter a opinião certa, eu não quero ter razão. Mas tem umas coisas importantes a ser faladas aqui em relação a esse endurecimento, tá? A história de Israel, ela é muito parecida com a história da igreja. As desobediências de Israel são muito parecidas com as desobediências da igreja. Existe um paralelo. As coisas que aconteceram dentro de Israel, as divisões que aconteceram dentro de Israel, as divisões que aconteceram dentro da igreja. É incrível, né? Dizem que onde tem dois judeus, tem 3, 4 opiniões, né? Então, veja só, é a mesma coisa que acontece dentro da igreja hoje. O povo está endurecido. Paulo era um homem que tinha condição de pegar o Velho Testamento de capa a capa, traduzir ele todo para o Novo Testamento, encaixar e mostrar que Jesus era o Senhor. Então, do ponto de vista teológico e lógico e argumentativo, não tinha para ninguém. Não tinha. Paulo era um doutor aos pés de Gamaliel. O que acontece quando você pega uma pessoa, encaixa tudo quanto é escritura nela e bate, a pessoa não crê? Coração é a conclusão que tem esse livro. Então, quando eu vou falar assim, meu Deus, coração, o que é coração? Uma coisa que depende de mim. É a minha maior preocupação, eu sempre falei isso aqui para o pastor João, quando eu falo, o pastor João falou assim, meu Deus, Deus deu o coração. Eu falei, pastor João, me socorre, porque eu não tenho um coração assim maravilhoso, como o senhor está dizendo aí, que... Tá. Entendeu? Então, gente, é um reconhecimento que é fenomenal isso. É uma coisa assim, fora do comum você reconhecer. Você tem que ter um foco, olhar para você e falar assim, meu Deus, eu tenho esse coração de pedra, Jesus, me socorre. Eu acho que é o mínimo da sinceridade. É como você dizer assim, eu sou o pecador, eu preciso de um salvador. É o mínimo da sinceridade. Deus é o criador, ele tem direito a mim, pronto, é o mínimo da sinceridade. Entende? Eu vou assim, pelo mínimo da sinceridade. Então, eu creio que Deus dando o mínimo da sinceridade para nós e nós começando a buscar Ele acrescenta as outras coisas. Então, as pessoas, elas não tomam esse choque. A gente vê que as pessoas não tomam esse choque de realidade. Ah, pastor Jones. Entendeu? Eu tenho um coração duro. Eu preciso passar pela grande tribulação para quebrar esse coração. Deus, né? Então, o que aconteceu? O endurecimento veio sobre Israel, 2000 anos de endurecimento, agora tem judeus messiânicos, sempre teve um ou outro judeu, né, que lá no século III fala de vários judeus que se convertiam, oravam, usando o nome de Jeová, o nome de Jesus, os milagres aconteciam, a Igreja Católica foi lá e começou a matar eles, a proibir, queimar os livros em fogueira, isso está lá no século III, até o século III, IV, né? Queimar os livros, foram queimados muitos pergaminhos, os judeus tinham que sair correndo, se escondendo pergaminho, que até hoje ainda tem família judaica que esconde pergaminho, né? Que até o caraíta lá que trabalha com o Michael Rood, diz que ele descobriu 1000 e tantos pergaminhos que falam o nome verdadeiro de Deus, e confere o Mateus hebraico, e assim tem um monte de coisas que estão sendo resgatadas na história, na arqueologia, né, das famílias judaicas que têm tradição e guardam coisas. Então, veja só, é estranho você não parar para ver a própria pessoa, porque tem que ser a própria pessoa, ver que é o próprio coração dela que é duro. Né? Porque tudo bem, você esconde um monte de fato histórico. Você não tem como dar condição para uma pessoa entender uma situação. Você não conhece a história. Eu não sei de onde vim, para onde eu vou, como é que eu vou conhecer essa história? Então tem que ser um passo de fé. Passo de fé é uma questão de coração.
Coração é uma questão de reflexo. E você parar e falar, meu Deus, eu tenho um coração duro. Porque tem gente que não sabe que tem um coração duro. Acha que não tem. É a volta da volta, entendeu? E isso é que nós temos que orar, porque de alguma forma, em algum mistério celestial que eu não entendo, essas pessoas têm esse coração duro. Parentes, amigos, familiares, irmãos, irmãs, tias, primos, primas, avó, bisavó, sei lá o que está lá na sua família, amigos de trabalho, colegas. Então, é até o assunto mais ou menos que nós estávamos discutindo aí com a irmã Márcia antes de entrar aqui, né? Só que eu não trago esses assuntos que eu ainda, vamos dizer assim, as pessoas não têm nível de maturidade para ouvir certos assuntos, porque também o Senhor não tem nenhuma ordem celestial dizendo assim, libera isso aí porque esses assuntos aí são verdadeiros. A gente tem revelações pontuais de alguns irmãos que têm essa situação. Como revelação do porquê pessoas creem e porquê pessoas não creem, do porquê pessoas se arrependem e pessoas não se arrependem, do porquê pessoas têm coração duro e pessoas não têm coração duro. Porque até a dureza do coração é explicável, né? E o pastor João já falou que ele não acredita que uma pessoa 100% descendente de Adão vai negar Jesus, porque a porcentagem da alma de Adão, que é aquela alma que consegue promover o amor, né? Porque as tentativas de criação, Satanás fez tentativa de hibridização para criar um homem, mas eles não desenvolviam o amor. Uriel falou isso para ele. Então, com essa frase, eu falei assim, agora entendi porque que existe homem de Neandertal, Homo erectus, Australopithecus, Gigantropus e aquela parafernália toda da evolução, porque foram tentativas malignas de criar um ser com nariz, boca e membros, com aparência humana, mas não tinha coração. E que Deus pôs o coração porque ele soprou dentro de Adão. Então, essa criação de Adão, ela tem que ser reivindicada. Senão, você vai aceitar a teoria da evolução. Eu sou um macaco, eu sou descendente de macaco, eu não tenho sentimento, eu posso fazer sexo que nem maluco, porque é procriação, é libertação da natureza, é não sei o quê. Você vai usar todos esses argumentos malignos que está dentro da universidade, que é os argumentos hedonistas do prazer. A criatura existe pelo prazer e não pelo propósito de Deus. Eu nunca me aceitei isso. Eu falei, Jesus, eu tenho uma consciência de entender que eu não era para estar aqui nesse mundo. Esse mundo é estranho para mim. Não sei de onde vim, nem sei para onde eu vou, mas isso aqui é estranho demais. Eu nunca me senti assim, animal o suficiente para dizer assim, eu tenho que sobreviver, eu tenho que matar o outro para poder conseguir, eu tenho que ter fêmea para poder proliferar. Eu nunca consegui entender isso. Quando falava de instinto, para mim, eu estava falando da coisa mais estranha para mim era coisa de animal, e animal, a Bíblia dizia que a natureza se voltou contra a própria natureza, porque um animal devora outro animal, isso não é o que Deus estabeleceu. No Éden não tinha isso. Então, como eu já falei aqui, até a irmã Alexandra deu até risada da outra vez, que eu era um cara muito esquisito. Eu não queria ser adulto, porque eu achava que o mundo adulto me perturbava, porque eu ia ficar barrigudo, careca e beberrão. Né? Porque era só isso que eu via os adultos fazer, beber cerveja e falar mal dos outros nos aniversários da família. Então, veja só, é incrível isso, mas existe um mistério espiritual, né, que a gente está começando a quebrar esse selo, né? Porque o Michael Rood, né, esse aqui é um trabalho do Michael Rood, que eu traduzi, o pastor João já foi tradutor do Michael Rood de vídeos, eu fui tradutor desse texto aqui, não ficou lá 100%, você viu que eu encontrei muitos erros ainda dentro desse texto, que eu passei esse texto para o Michael Rood, olha só quanto erro ainda tem aqui, que eu marquei todos eles aqui em vídeo, né, para que uma hora eu possa repassar, porque ele queria publicar essa versão em português, aqui no Brasil, para todo mundo conhecer esse andar com Jesus até Apocalipse, que é o que nós vamos entrar na próxima semana. Mas veja só, né? Esse é um trabalho maravilhoso, o Michael Rood, mas eu não concordo com tudo do Michael Rood. Certo? Não concordo. E eu deixo bem claro, porque eu não sou obrigado a concordar com uma pessoa, eu não sou obrigado a discordar 100%, nem concordar 100%.
Então, né? Mas vamos lá. O que acontece? Nós temos um segredo espiritual que uma hora nós vamos compreender por quê. Porque, veja só, como eu estava falando para a irmã Márcia, se você disser que é só o coração, você só vai salvar os bons de coração, os ruins você não consegue salvar. Mas se você disser que a pessoa recupera, no momento da pregação do evangelho, uma identidade que ela tinha antes da fundação do mundo, e ela descobre que ela entrou numa batalha celestial e caiu nesse mundo aqui, por algum motivo, como eu me senti aqui, um peixe fora d'água. E aí ela fala, meu Deus, eu vou crer nesse Jesus porque essa é a recuperação da minha identidade celestial. Pronto. Me conectei com o céu, voltei. Mesmo que eu tenha um coração ruim, que era o que eu pensava de mim, irmãos no céu. Por quê? Porque a carne, ela vem com toda aquela agressividade, daqueles instintos para forçar você a ser como qualquer outro homem na terra. Aí eu falei, não posso dar vazão a isso. Isso não é certo. Então, a lei, em certa consciência, já estava dentro de mim. Então, eu precisava de quê? De uma palavra de vida que me recuperasse, pegasse aquele gancho e subisse para o céu. Certo? Agora, o que a igreja está pregando há 2000 anos? Prosperidade, se equiparar como sociedade, se dar bem nessa terra, né? É vencer certos opositores, mas cadê a pregação das festas, que era para há 2000 anos, todo mundo treinando as festas de Deus, treinando o sábado, treinando as festas de Deus, para quando chegasse a salvação do Senhor, que está chegando agora, o povo soubesse. A mesma coisa aconteceu com os judeus. Por que os judeus não conseguiram reconhecer Jesus? Eles foram treinados sacrificando bode, ovelha, touro, bode, ovelha, touro, bode, ovelha, touro. Desde Moisés até o dia que Jesus veio. Jesus não reconhece. A mesma coisa. A igreja era para ter sido treinada nas festas de Deus, para quando chegasse a festa de Jesus, cumprir as 3 últimas hastes da menorá, né, que são 7, com a do meio, que é do Pentecoste, que é representa o próprio Jesus, ressuscitado. Quando fosse para cumprir essas 3 aqui, a igreja estava arrebatada, inteira arrebatada. Não tinha grande tribulação. Porque tribular é arrancar o trigo da casca. Porque Deus trata com os gentios, tratou com os judeus. Primeiro Deus tratou com o mundo, depois separou um povo judeu, depois saiu do povo judeu, voltou para o mundo, agora vai voltar para o povo judeu. Então Deus sempre levou esses 2 juízos em paralelo. E está terminando o julgamento da casa de Deus agora. Deus já, como o pastor João já falou, que Deus falou no sonho da Érica, ele já fechou os livros lá no céu. Nós estamos na prorrogação do tempo. A história acabou. O que está tendo aqui é a decorrência dos fatos que estão vindo do céu para nós e que vão se manifestar na terra. E a história são muito parecidas. O mundo e o povo judeu. A igreja e o povo judeu. Né? E qual que é o papel da igreja? É fazer casamento? É batizar filho? É fazer aniversário de pastor? Desculpa, né? Não tenho nada contra o pastor comemorar seu aniversário. Eu fiquei 30 anos sem ninguém comemorar nada na minha vida. Mas eu quero dizer assim, o principal papel da igreja é comunhão com Deus e levar o povo a ter comunhão com Jesus, a conhecer Jesus pessoalmente, a se preparar para a volta dele, a estar de veste branca, porque todo mundo vê Jesus no final da vida. Todo mundo morre. Não vai morrer daqui para frente porque vai ser transformado. Porque a própria vinda de Jesus se materializa no final. Mas todo mundo voltou, todo mundo ficou para trás, Jesus já voltou. Para o meu pai, Jesus já voltou. E nós preparamos essa igreja para esse dia? Ou nós ficamos com medo da morte na hora do funeral de um irmão? E não saber para onde ele foi, como minha irmã ficou. Ai, meu pai foi salvo, meu pai não foi salvo. Aí eu fiquei lá e ela chorando, porque eu mandei essa Bíblia bem aqui, ó, essa Bíblia bem aqui que está com uma dedicatória. Mandei para o meu pai aqui, ó. Mandei para o meu pai. E ele ficou lendo, sentado numa rede, porque lá no Nordeste se senta numa rede.
Aí a minha irmã chorando, teve um sonho, viu ele de veste branca no céu. Porque meu pai, ele tinha um coração bom. Meu pai era uma pessoa honesta. Ele não tinha fingimento, mas ele era tosco. Aí todo mundo achava que Deus não tinha salvado aquele cara tosco. Como eu. Eu tentando me sentir tosco. Brutamonte, não tem medida nas palavras, fala o que vem na boca, é que nem a minha filha fala, né, um elefante numa joalheria, um rinoceronte dentro de uma joalheria, despedaça tudo. Mas Deus mostrou que ele tinha salvo, que Deus conhece o coração. Eu já vi ele na ressurreição. Então, é isso, irmãos. É esse acorde que o livro de Atos fala assim, chacoalha e acorda. Né? Eu não sei qual é o livro que Deus vai chacoalhar o povo judeu, mas o livro de Atos é chacoalha, acorda, igreja. Você está dormindo. Amém? Com esse coração duro, de buscar só coisas terrenas. Se você fosse para ser terreno, tem que ser islâmico. Aí você tinha tantas mulheres quanto você quisesse, tinha tanto dinheiro quanto você quisesse. Mas a proposta do evangelho não é para ser terreno. Tem vários pastores aí que podia ser tudo islâmico. Porque não prepara a pessoa para a vida eterna. Não prepara a pessoa para o arrebatamento, não prepara a pessoa para conhecer o Senhor Jesus. Porque até essa história de arrebatamento, vida eterna, são atrativos de Deus. A essência é o próprio Senhor em nós. A esperança da glória, como Paulo fala. Jesus em nós. Amém? Então, acho que esse é o fechamento que eu posso dar para esse livro de Atos. Vamos entrar em Apocalipse semana que vem. Faço